In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire, and with fire came disparity. Heat and cold, life and death, and of course, light and dark. Then from the dark they came and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenged the dragons. Gwyn's mighty bolts peeled apart their stone scales. The witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. And Seath the Scaleless betrayed his own, and the dragons were no more. Thus began the Age of Fire. But soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers, and man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. A história de Dark Souls, ela é bem mais do que só uma aventura sobre reis e dragões. Na verdade, é uma crônica sobre decadência, sobre um mundo que simplesmente se recusa a morrer e todo o sofrimento que essa teimosia acaba causando. Hoje, a gente vai desvendar o segredo por trás dessa tragédia toda, desde o comecinho, lá na origem em chamas, até o inevitável fim em cinzas. O coração dessa história toda, na real, não tá nos deuses, tá na tragédia humana. Pensa só, imagine receber uma marca que te impede de morrer de verdade. Toda vez que se cai, a pessoa levanta de novo, mas um pedacinho da memória, da alma, se perdeu. Se isso continuar por tempo suficiente, tudo que resta é uma casca vazia, violenta, sem propósito algum. Esse é o verdadeiro horror da maldição dos mortos-vivos. Mas de onde veio uma coisa tão cruel assim? A resposta não está no presente, mas lá na criação do mundo. Para a gente conseguir entender a maldição, a gente precisa primeiro testemunhar o pecado original. O pecado de um Deus que, com um medo terrível do fim, acabou condenando todo mundo ao seu redor.
Então nossa história começa no início de tudo, antes da vida, antes da morte, antes até mesmo da luz e da escuridão. Vamos voltar para uma era de imutabilidade, uma era cinzenta, um mundo que nasceu para ser transformado pelo fogo. Essa era a Era dos Antigos, um lugar de estagnação total, sabe? Coberto por uma névoa densa e dominado por dragões de pedra que eram basicamente eternos. Eles não viviam, eles simplesmente existiam, como se fossem montanhas num universo sem propósito e sem fim à vista. E então, do nada, das profundezas, surgiu a primeira chama, e junto com o fogo, nasceu a disparidade. Pela primeira vez na história, o universo conheceu opostos. O calor deu um sentido para o frio, a luz projetou a escuridão, e com o conceito de vida, veio a inevitabilidade da morte. O universo, finalmente, começou a se mover. Das sombras, surgiram seres que encontraram dentro daquela chama as grandes almas. Nito pegou para si a alma da morte. A bruxa de Izalith, a da vida. Gwyn, claro, a da luz. E, quase esquecido ali no canto, o pigmeu furtivo encontrou a quarta e mais peculiar das almas, a alma negra, a Dark Soul. Com o poder quase divino nas mãos, os Lords fizeram o óbvio, desafiaram os dragões eternos. E com a ajuda da traição de um deles, Seath, o dragão sem escamas, os antigos mestres do mundo caíram. Assim começou a Era do Fogo, um império glorioso governado por Lord Gwyn a partir da sua cidade dourada, Anor Londo. Só que toda a Era Dourada tem sua sombra, né? A própria força que criou esse mundo, a primeira chama, já carregava a semente da sua própria destruição. O pecado desse deus do sol não foi de maldade, mas de medo, medo do fim. Assim como qualquer fogo, a primeira chama começou a enfraquecer, e os Lords perceberam que a era deles estava condenada a terminar. Quando a luz se apagasse de vez, a escuridão tomaria o seu lugar. E essa seria a Era dos Homens, os descendentes daquele pigmeu fortalecidos pelo poder da sua alma negra. Em puro desespero, a bruxa de Izalith tentou recriar a primeira chama. Mas a arrogância dela resultou numa catástrofe. Ela criou a chama do caos, uma força que a consumiu, transformou suas filhas em monstros e deu origem a todos os demônios que existem. Foi a primeira e terrível lição de que o ciclo natural não deveria ser desafiado. Com o fracasso da bruxa servindo como um aviso sombrio, Gwyn se viu encurralado. Aterrorizado pela visão de um mundo sem a sua luz, um mundo governado pela escuridão da humanidade, ele tomou uma decisão egoísta que ia selar o destino do universo para sempre. Gwyn foi até a primeira chama e se ofereceu como combustível. Sua alma, que era poderosíssima, reacendeu o fogo, mas o custo disso foi terrível. Esse ato antinatural, essa recusa em aceitar o fim, distorceu a própria realidade. Para manter a Era do Fogo viva na marra, o universo criou a maldição dos mortos-vivos, marcando a humanidade para sofrer num mundo que não deveria mais existir. Mas o sacrifício de Gwyn não seria suficiente para sempre. Para garantir que a era artificial dele continuasse, os deuses precisavam de mais combustível. E para conseguir almas poderosas o suficiente, eles criaram a maior de todas as mentiras, a mentira de um herói. Uma profecia começou a ser sussurrada entre os humanos amaldiçoados. Um dia, um escolhido se levantaria. Ele superaria provações impossíveis e, ao suceder os Lords, iria curar a maldição. Era uma promessa de salvação, uma luz de esperança no mundo que só conhecia o desespero. Pois é, mas a profecia era uma armadilha. Acender a chama não curava absolutamente nada. Era só um mecanismo para enganar os humanos mais fortes. O sacrifício do herói serviria apenas como lenha para a fogueira, prolongando a Era do Fogo e, com ela, a própria maldição. A jornada do herói era uma manipulação para alimentar a sua própria prisão. Com essa mentira em vigor, o mundo foi aprisionado num ciclo de decadência sem fim. A história que a gente vê no primeiro jogo não foi a primeira vez que isso aconteceu e com certeza não seria a última. O tempo virou uma espiral. É simplesmente impossível dizer quantos milênios se passaram, quantas vezes a chama enfraqueceu e foi acesa de novo por algum pobre coitado. Reinos inteiros, como Drangleic, nasceram e morreram obcecados em encontrar uma cura para a maldição, só para serem consumidos pelo ciclo e esquecidos pela história. Cada nome nessa lista é basicamente a lápide de uma civilização que acreditou na mentira e, por causa disso, pereceu. A cada ciclo, um novo morto-vivo escolhido é enganado.
A cada sacrifício, o mundo se desgasta mais um pouco, se tornando uma sombra pálida do que já foi um dia. A repetição não traz renovação, só uma decadência cada vez mais profunda. E isso nos leva para a era final, o cenário de Dark Souls 3, onde as terras dos antigos Lords estão literalmente convergindo umas para as outras num mundo que está à beira do colapso total. A situação ficou desesperadora. A chama, que agora não passa de uma brasa, tá faminta. Como a gente pode ver, a alma de um único herói já não é mais suficiente. O mundo tá tão desgastado que agora ele exige o poder combinado de vários senhores das cinzas do passado, ressuscitados de suas tumbas só para manter a chama acesa por mais um pouquinho de tempo. No fim de tudo, quando não existem mais heróis para enganar e o mundo é só um monte de cinzas, uma escolha final se apresenta. E aqui, no fim dos tempos, a escolha final se impõe. Dá pra continuar o ciclo, mesmo sabendo que é um sacrifício inútil? Dá pra finalmente deixar a chama se apagar e abraçar a incerta era da escuridão? Ou uma nova opção surge? Usurpar o poder da chama pra si, não pra alimentar a prisão, mas pra talvez forjar um novo destino pra humanidade. E essa é a questão que ecoa no coração de Dark Souls. Qual é o verdadeiro pecado? Lutar contra a ordem natural, prolongando a agonia de um mundo que já foi belo, mas que agora está morrendo? Ou será que é mais corajoso aceitar o fim, mesmo que isso signifique mergulhar na escuridão do desconhecido? O que é melhor? Um sofrimento familiar ou um futuro totalmente incerto?